Irmãos, então nós daremos continuidade ao nosso estudo a respeito da justificação pela fé, que é o capítulo 11 da nossa Confissão de Fé Batista Reformada. Então nós vamos entender o que é a justificação. Justificação é um termo que se refere a um julgamento judicial. A palavra justificação, ela tem origem no latim, que significa justificare, significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico tsadak, que significa declarar justo. Então nós temos o que é justificação no latim, fazer justo, no Antigo Testamento, que é em hebraico, declarar justo. E no Novo Testamento, nós temos também o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar, que é ditakaio, que significa inocentar, declarar e tratar como justo. É o que diz em Romanos 8:33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O verbo justificar ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento, sendo 29 delas nas cartas do apóstolo Paulo. Então, a palavra justificar, para nós entendermos, o que significa? Significa que Deus, Ele nos trata como inocentes, Ele nos declara, nos trata como justos. É por isso que Paulo diz, olha, quem pode acusar os que foram escolhidos por Deus? Se é Deus quem os justifica, se é Deus quem inocenta, se é Deus quem declara, quem trata como justo. Essa doutrina da justificação, ela não é uma simples doutrina, mas pelo que nós percebemos, só de verbos, ela ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento, mostrando que não é apenas uma passagem, um versículo, mas nós temos 39 vezes no verbo, fora o substantivo, que vai tratar sobre essa doutrina. Então, essa doutrina da justificação é uma doutrina muito importante, ela ocorre diversas vezes no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Então, o ato de justificar é um estado de justiça, por meio de uma sentença judicial. No entanto, com relação à soterologia, que é a doutrina da salvação, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa a outra. Isso significa declarar alguém que é injusto como justo, pelos méritos de outra pessoa, neste caso, Cristo. Então, justificar, ele é um ato, não um processo, mas um ato. E é um ato jurídico, é uma sentença jurídica. E essa sentença, o que ela faz? Ela vai imputar em nós uma justiça, que não é a nossa, mas de outro. Para nós termos um exemplo fácil, para nós entendermos a respeito disso. Imagina que você tem uma dívida em um banco. Há uma dívida que você fez, essa dívida que está lá naquele banco, você não consegue pagar, você não pode mais pagar, subiram juros e tudo mais, e ficou uma dívida impagável para você. Então você tem uma dívida, a dívida é tua, mas de repente alguém tem misericórdia de você, vai lá no banco e quita toda a dívida. E o que acontece? A dívida que era sua, agora já não é mais, porque alguém pagou a sua dívida. É a mesma coisa que acontece na justificação. Nós tínhamos uma dívida com Deus, uma dívida impagável. E o que acontece? Deus paga essa dívida em nosso lugar.
Então, nós que devíamos, que éramos injustos, nós então somos declarados justos, como pagadores da dívida, mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então nós somos declarados justos, que não há mais dívida. Mas observe, não foi você quem pagou, foi outro que pagou a dívida em teu lugar, em teu favor. Uma vez que a dívida foi paga, ela não existe mais. Então aquele a quem nós devíamos, aquela dívida que deveria ser paga, uma vez que ela não existe, não tem como alguém nos cobrar novamente por ela. Como que o banco vai nos cobrar por uma dívida que foi paga? Ele não tem como fazer isso. E se ele tentar fazer isso, ele se torna injusto. E você pode processar o banco. Da mesma forma, Deus. Uma vez que uma dívida foi paga, Ele não pode cobrar novamente pela mesma dívida, porque ela foi paga. Não há mais uma dívida. Deus, ele não pode cobrar duas vezes por uma dívida que já foi paga. Se ela já foi paga, já não há mais dívida. E é isso que é o ato de justificar. Por meio de uma sentença judicial, nós somos considerados justos, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. A justificação por graça e fé é, segundo Lutero, o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai, para vocês verem como é importante a justificação. Essa doutrina é a que mantém a igreja de pé ou que a igreja cai. Se este artigo, essa doutrina, estiver de pé, todos entendendo e crendo da forma correta, a igreja está de pé, porque a igreja ela vai confiar somente na obra de Cristo. Se este artigo, se essa doutrina cai do nosso meio, e entra-se justificação por obras, o que acontece? A igreja cai. Então este artigo, a justificação por graça e fé somente, é o centro da cristologia, e como tal, a base da teologia cristã. Você vai ver que todos os nossos ensinamentos aqui na igreja, ela tem uma base. E a base o que é? A justificação pela fé, a cruz de Cristo. Se nós tirarmos os olhos disso, da cruz de Cristo, da justificação por meio da graça, por meio da fé, o que acontece? Nós caímos, nós afundamos, porque não há esperança para nós fora de Cristo. Se a salvação estiver nas nossas mãos, como faremos? Nós, obviamente, afundaremos. E se é ensinado salvação por obras, salvação pelos seus méritos, toda a igreja cairá. É por isso que esse artigo, Lutero diz que é tão importante. Se nós compreendermos a justificação por graça e fé, a igreja ela permanece de pé. Se nós perdermos isso, a igreja cai. Segundo o artigo da justificação, segundo Lutero, sem o artigo da justificação, segundo Lutero, continuamos sendo uma sociedade religiosa com símbolos e elementos da religiosidade cristã, mas a rigor não se trata mais da igreja de Cristo, porque perdeu o centro do evangelho e da correta compreensão da ação de Deus em nós e da fé em Jesus Cristo. Então, se nós tirarmos a salvação por meio da justificação, nós seremos apenas uma sociedade religiosa, mas não mais uma igreja, porque nós já não temos como centro o evangelho. Olha para vocês verem como é tão importante a justificação pela fé. Aqueles que não entendem a justificação não são igrejas, não podem ser considerados igrejas. Agora observe no tempo em que nós vivemos, onde é ensinado praticamente por todas as religiões, inclusive as evangélicas, salvação por obras. E Lutero já dizia desde aquela época, que se tornou apenas uma sociedade religiosa. Tem os símbolos cristãos, tem os elementos cristãos da religiosidade cristã,
mas não é mais a igreja de Cristo. Agora nós vamos entender um pouco também a respeito disso, segundo o pensamento da Igreja Católica Romana, como o catolicismo romano entende sobre a justificação. Então, o concílio, que foi a reunião dos católicos para montar a sua confissão de fé. Então, segundo o concílio católico de Trento, a justificação, ela é um processo que dura toda a vida. Diferente de nós, protestantes, e diferente do que a Bíblia ensina e do que a própria palavra ela significa, que é um ato jurídico, no catolicismo romano, eles distorcem e diz que é um processo que dura durante toda a vida. Na verdade, o processo se estende além dessa vida e entra na outra vida, segundo o pensamento deles. Porque o purgatório, que nem existe na Bíblia, é necessário para apagar a dívida toda do castigo eterno. Então, segundo o catolicismo romano, a salvação, a justificação, não é um ato, mas é um processo, e esse processo dura toda a vida, e eles dizem que vão além dessa vida, que é depois da morte ainda, continua o processo de salvação por meio da purificação no purgatório, sendo que a Bíblia não ensina isso, nem fala isso, nem existe purgatório na Bíblia. Mas olha o que eles dizem a respeito disso. Eles dizem assim, olha os absurdos. Se alguém diz que a culpa é perdoada a todo pecador penitente, depois de ter sido recebida a graça da justificação, olha, se alguém disser que a culpa é perdoada a todo pecador, depois da graça da justificação, e que a dívida do castigo eterno é de tal maneira apagada que não fica mais nenhuma dívida de castigo, nem temporal para ser descontada, seja neste mundo, seja no próximo ou no purgatório, antes que a entrada ao reino dos céus possa ser aberta, que seja considerado anátema, maldito. Então o catolicismo romano diz assim, se alguém disser que a culpa é perdoada por meio da graça da justificação, e que a dívida é totalmente paga, e que já não há mais nenhuma dívida a ser paga, porque em Cristo foi pago toda a dívida, eles falam, seja considerado anátema, maldito. Por quê? Porque eles ensinam que a salvação não é somente por meio de Cristo, é por meio de Cristo, das obras, e depois ainda do purgatório, ainda o final do final ainda no purgatório. Então esse é um ensinamento do catolicismo romano. Você vê então que é por isso que dura o processo inteiro da vida, a justificação. Ela não é paga por completo, mantém. E se alguém falar que foi paga por completo, seja nesse tempo, seja no próximo, ou seja no purgatório, deve ser considerado maldito. O Concílio de Trento também afirma que não há garantia alguma de que alguém há de perseverar no processo. E alguns poderão cair pelo caminho e ser perdidos para sempre. Mas aqueles que pelo pecado tiverem caído da graça da justificação recebida, poderão ser novamente justificados pelo sacramento da penitência. Então vamos entender. A Igreja Católica Romana, em seus documentos, eles dizem que não há garantia nenhuma de salvação. Então, se você perguntar para os católicos, você é salvo? Eles não vão saber responder, porque não há uma certeza. Uma vez que depende do empenho deles, depende de obras, não há certeza alguma, porque vai depender de como a pessoa ela viver a vida aqui na terra. Sendo todos pecadores, obviamente, eles não terão a menor garantia de entender a respeito disso. Então já não há garantia. Eles dizem que a pessoa ela pode cair da graça, ou seja, perder a salvação. Jesus morre na cruz, perdoa os pecados de quem crê, mas eles dizem que mesmo assim, somente a cruz de Cristo não foi suficiente.
Ou seja, a pessoa pode perder a salvação depois de ter recebido de Deus. Mas o pior ainda é que ele diz: se a pessoa tiver caído da graça, da justificação, a pessoa foi salva por Cristo, mas se ela tiver caído, sendo que não pode cair uma vez que foi salva, mas se tiver caído, eles ensinam, ela pode ser recebida novamente. Mas como agora? Pelo sacramento da penitência, por obras. Olha como que uma religião, ela consegue escravizar os seus membros. Porque uma vez que ela consegue dominar a salvação pertence à placa da igreja, pertence à instituição religiosa, eles conseguem manipular a salvação para oferecer a quem eles querem, e isso eles conseguem prender as pessoas na sua religião. É por isso que as pessoas são presas na religiosidade, porque elas dependem da religião para serem salvas, no ensinamento deles. Então eles podem novamente serem salvos. Como? Sacramentos da penitência. O que é isso? Sacramento da penitência para eles é o arrependimento, a confissão auricular ao sacerdote, é você ir lá confessar para o padre o pecado, e depois você fazer obras de reparação, que são atos que visam expiar, perdoar pecados ou reparar insultos a Deus, por meio de orações, devoções e práticas de obras de misericórdia. Então, se você perder a salvação conquistada por Cristo, no pensamento deles, você pode recuperar. Como? Arrependendo, confessando para o padre e fazendo obras de reparação. Então, na teologia católica, não tem garantia da salvação, acreditam na perda da salvação, e a reconquista da salvação é feita por obras. Algo muito parecido hoje no conceito arminiano. Para quem não sabe, os arminianos é a teologia evangélica que prevalece no Brasil. Então vamos dizer que mais de 90% das igrejas no Brasil são todas arminianas, né? Que é bem parecido com o catolicismo romano. Então, só para nós termos uma ideia, né, do caos que está hoje a igreja protestante no Brasil. Então, esse conceito arminiano, que é da maior parte das igrejas evangélicas no Brasil, ele é parecido com o católico. Você vai ver que é muito igual. Para quem já foi profundamente em uma dessas igrejas, vocês vão lembrar muito a respeito disso. Porque eles acreditam na perca da salvação, como os católicos, e na doutrina da justificação, de acordo com o arminianismo, eles afirmam que os pecadores, além de crerem em Cristo, devem prestar obediência à lei, no sentido de obterem a sua justificação diante de Deus. Dessa forma, a justificação seria por fé e obras, igual o catolicismo romano. Ou seja, o que ele crê se nivela ao que ele faz. Então, no arminianismo, está na mesma altura a pessoa, ela crê em Jesus, e a pessoa fazer obras para ser salvo. Se nivela da mesma forma, porque precisa dos dois. Não seria uma justificação baseada somente no que Cristo fez em seu favor. É como se Deus exigisse para a justificação que o homem fizesse alguma coisa além do que ele faz com Cristo. Então, a obra de Cristo para a salvação, a cruz de Cristo, ela é perfeita e ela é suficiente. Nós não podemos e não conseguimos e não precisamos acrescentar absolutamente nada naquilo que Cristo fez por nós. É por isso que ele morreu na cruz, sendo Deus. É por isso que a cruz ela foi perfeita e foi suficiente para salvar qualquer um que fosse com fé até Cristo. Isso é óbvio para nós. Ela é totalmente suficiente. Precisamos somente de Cristo. Mas dentro do
pensamento hoje dos evangélicos não é assim. Você vai observar que eles exigem obediência para obterem a sua justificação. Então eles dizem, realmente, eles dizem, a salvação é somente por meio de Cristo. Mas se você não dar o teu dízimo, você está roubando a Deus, e quem rouba a Deus não vai para o céu. Mas se você faltar dos cultos, você também não pode ser salvo. Mas se você não fizer isso, você não pode ser salvo. Mas se você fazer aquilo, você não pode ser salvo. Então, para ser salvo, você precisa crer e fazer. Juntando os dois, você então obtém a justificação. Então, esse é o pensamento da maior parte das igrejas. Nós viemos, grande parte daqui, de igrejas evangélicas que ensinavam isso, que você deveria fazer algo, e se você não fizesse, você perderia a salvação, e se você deveria fazer algo para recuperar a salvação, e fica naquele lenga-lenga. Um dia eu sou salvo, um dia eu perdi. Um dia eu ganhei de novo, outro dia eu perdi de novo. Um dia Cristo me salvou, outro dia eu pequei e não sou mais salvo. Então era ensinado salvação por obras. E de onde vem esse pensamento? Do catolicismo romano. Porque todos nós, aqui no Brasil, a igreja evangélica, ela vem influenciada pelo catolicismo romano. Há 30 anos atrás, praticamente não existia evangélicos aqui no Brasil, era só católicos. Então os evangélicos, ao migrarem do catolicismo para o protestantismo, eles trouxeram muitas marcas do catolicismo para dentro da igreja evangélica. Principalmente porque nós aqui no Brasil, os missionários evangélicos, eram de linha arminiana, que já tinham a tendência da salvação por obras, diferente das igrejas nos Estados Unidos, que foram calvinistas. Por isso que você vê a diferença da cultura, a diferença de pensamento, a diferença com relação ao entendimento bíblico, lá nos Estados Unidos, com aqui no Brasil. Os missionários calvinistas foram para os Estados Unidos, se tornaram a potência mundial. E os arminianos vieram para o Brasil, e hoje nós estamos colhendo parte do fruto relacionado a isso, o fracasso das igrejas aqui no Brasil, e essas injustiças, esse mal, tudo que nós vemos é o quê? É o resultado de uma falta de teologia e entendimento a respeito das Escrituras. Isso tornou para nós, e isso hoje influenciou toda a nossa cultura. Então tudo é feito e recebido por obras, e não somente por meio da fé. Então a Bíblia, ela ensina que a justificação é um ato declarativo de Deus, não um processo. Jesus prometeu salvação imediata aos crentes. Ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai ter a vida eterna. Não é ouvir, crer e obras para ter a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Não é um processo, é imediato. Creu de todo o coração, vai ser salvo. Esse versículo afirma claramente que na base da fé somente, os pecadores passam da morte para a vida eterna. Agora, a santificação é o resultado, não o pré-requisito. E o purgatório nem sequer é mencionado na Escritura. Então, a santificação é o resultado que nós fomos salvos, não o pré-requisito como eles ensinam. Eles ensinam o quê? Que você precisa crer para ser justificado, mas você precisa agora da santificação, obras, para quê? Para ser então, receber o perdão dos pecados, para ser salvo. Então é necessário o conjunto completo. E não, a santificação, ela é o resultado de que nós fomos salvos, e não um requisito para sermos salvos. De fato, onde quer que a Bíblia fale da justificação dos crentes, sempre fala de um evento do pretérito, no passado. Então sempre quando fala sobre justificação,
Há ali o verbo sempre no passado, mostrando que já aconteceu e que ocorreu no momento da fé. Como diz aqui em Romanos 5, tendo sido justificados, fomos justificados, pois, mediante a fé, e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No passado, fomos. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, fomos justificados. A justificação aconteceu em quem crê. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nossa justificação é um fato realizado, não um projeto inacabado. Então é o que nós observamos nas Escrituras. Somos justificados, perdoados por meio de Deus, por meio de Cristo. E isso é um ato. No parágrafo 2 da confissão diz assim: a fé, assim recebendo e apoiando-se em Cristo e sua justiça, é o único instrumento de justificação. Então a nossa confissão, ela declara essa verdade. Como diz em Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, a fé é o único instrumento de justificação, justificados pela fé. Spurgeon diz assim: qualquer igreja, Charles Spurgeon, ele é considerado o maior pregador da história da igreja depois do apóstolo Paulo. Então, ele é chamado o príncipe dos pregadores. Ele diz assim: qualquer igreja que coloca no lugar da justificação pela fé em Cristo outro método de salvação é uma igreja prostituta. Qualquer um que colocar outro método é uma igreja prostituta. A nossa confissão continua dizendo: porém, ela não está sozinha, a justificação não está sozinha na pessoa que foi justificada. Está sempre acompanhada de todas as outras graças salvadoras, e não é uma fé morta, pois atua pelo amor. É o que diz em Tiago 2, 17, 22 e 26. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Efésios 1, 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então a nossa confissão, ela diz o quê? Olha, nós somos salvos somente por meio da fé. Quando nós cremos, nós somos justificados por Deus, declarados justos. Mas a verdadeira fé, ela sempre é acompanhada de obras. É isso que aqui está ensinando. Como eu sei que eu tenho uma verdadeira fé? Como eu sei que eu fui salvo? Por causa das obras. Não é as obras, fé mais obras para eu ser salvo. As obras são a evidência de que nós fomos salvos, certo? É por isso que diz que uma fé, se ela não tiver obras, é uma fé falsa. Porque muitas pessoas podem dizer: então eu só preciso crer. Só precisa crer. Mas como eu sei que eu acreditei de coração? Como eu sei que a minha fé, ela é verdadeira? Por causa daquilo que é manifesto agora na minha vida. Houve mudança? Houve transformação? Houve boas obras?
Aconteceu de receber realmente um novo coração, as atitudes, os pensamentos, os caminhos, a vida foi transformada? Ou eu apenas me tornei um religioso que creio em Jesus Cristo, mas que eu não fui salvo ainda? Então, como eu sei que eu fui salvo? A nossa confissão deixa bem clara que aquele que foi justificado, a justificação ela é sempre acompanhada de outras graças, porque então é uma fé falsa, uma fé morta. É o que Tiago diz, e é o que Paulo também diz, que aqueles que foram escolhidos por Deus, eles se tornarão santos e irrepreensíveis. Haverá santidade, pessoas separadas do pecado, pessoas irrepreensíveis, que não há do que você repreender, porque ela anda no caminho certo, ela busca obedecer a Deus. Então são as marcas daqueles que foram justificados. A Bíblia esclarece que a justificação é pela fé somente, e não fé mais as obras. Olha o que diz em Efésios 2: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, somente a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a justificação é somente pela fé, mas a Bíblia também diz que após sermos salvos, faremos boas obras, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo, para as boas obras. Uma vez que nós fomos criados em Cristo, fomos salvos por Cristo, nós fomos criados por Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Efésios 2, 10. Então, nós somos salvos somente por meio da fé. É assim que acontece a justificação. Mas uma vez que fomos justificados de forma verdadeira, o que acontece? Ali há a manifestação das obras. Então, há a disposição nossa, no que a gente já estudou esses dias no culto, sobre o fruto do Espírito, de produzirmos o fruto do Espírito. Como sabemos que fomos salvos? Como sabemos que fomos justificados? Pelo fruto, pelas obras, pela forma que vivemos, pela maneira que cremos. Isso é manifesto, que a nossa fé, ela é verdadeira. Os 3 tempos da nossa salvação. Então, como acontece a salvação? Ela acontece em 3 tempos. O primeiro tempo é a justificação, que é o passado, que nós fomos salvos do castigo do pecado. Então, quando nós cremos em Jesus, com a fé verdadeira, o que acontece? Nós fomos salvos do castigo do pecado. Isso é justificação. Ela aconteceu. Deus perdoou todos os nossos pecados, de toda a nossa vida, passado, presente, futuro. Fomos totalmente perdoados por Ele. Então nós fomos salvos do castigo eterno. É por isso que Paulo diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas no estado presente nosso, nós estamos fazendo o quê? A santificação, que é que nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. Esse é o nosso tempo presente, a santificação. A justificação aconteceu quando nós cremos, fomos perdoados, fomos salvos. Agora o estado que nós estamos vivendo, o tempo em que nós estamos vivendo, é o tempo da santificação. É o tempo em que nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. Então esse é o tempo. É o tempo em que nós estamos sendo purificados, limpos do pecado. Nós estamos passando por este momento em que agora o nosso espírito agora começa a dominar sobre a carne, sobre o pecado. Então é o tempo da santificação.
E no futuro, o que acontecerá? A glorificação. Seremos salvos da presença do pecado. No céu não haverá mais pecado. Então esses são os 3 tempos da salvação. É por isso que Paulo diz que aqueles que foram justificados, eles serão glorificados. Aqueles que foram perdoados, eles ficarão um dia salvos totalmente da presença do pecado. No momento, nós estamos lutando agora contra o pecado. Então, pela obediência e morte, Cristo pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. A favor destes, pelo sacrifício de si mesmo, no sangue da sua cruz, ele deu satisfação adequada, verdadeira e plena à justiça de Deus, quando tomou o lugar deles e recebeu a punição que lhes era devida. Então, por meio de Cristo, da obediência e morte de Cristo, houve o pagamento total da dívida nossa. Jesus não pagou parte da dívida. Jesus não pagou 50% da dívida, não pagou 90%, não pagou 99%. Ele pagou toda a dívida. E Deus se satisfez plenamente com toda a obra de Cristo. Olha o que diz em Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha que interessante. Jesus, com o seu único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, de uma vez por todas. Quem? Os que estão sendo santificados. Aqueles que foram justificados, perdoados, e hoje estão lutando contra o pecado. Sobre esses que estão sendo santificados, Cristo aperfeiçoou para sempre com a cruz, com a sua morte. Isaías 53 diz assim: mas ele, Cristo, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, seus sofrimentos, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, por meio de Cristo, nós fomos perdoados, sarados, perdoados. Sobre ele, ele levou todos os nossos pecados. Nossa confissão continua ensinando que o Pai voluntariamente entregou Cristo, o seu Filho, e livremente aceitou a obediência de Cristo e o seu cumprimento da lei em substituição a favor dos que seriam justificados, sem que neles houvesse mérito algum. É o que diz em Romanos 8:32. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós, Deus o entregou. Entregou para quê? Para ser crucificado. Porventura, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se Deus, ele não poupou o seu próprio Filho, e ele antes entregou pelos nossos pecados, uma vez que nós fomos salvos então, cremos nele, ele não nos dará todas as coisas para nós? Ou seja, ele não nos salvará. Se ele entregou o Filho dele pelos nossos pecados, uma vez que nós cremos nele, nós não seremos salvos por ele? Sim, nós seremos salvos. Essa pergunta, ela resulta em uma afirmação, sim. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado,
Cristo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso o que nós já aprendemos. Cristo, ele não conheceu o pecado, ele não teve pecado, ele não pecou, mas ele o fez pecado por nós. De que forma? Carregando sobre ele os nossos pecados, para que nele, não é nele, mas as obras, mais um monte de parafernálias, não, para que nele, e somente nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Não há mérito, por isso que diz que não há mérito em nós. Qual é o nosso mérito? Se foi Deus quem fez tudo por nós, entregou o seu Filho naquela cruz, e Cristo, por meio dele, recebemos a justiça de Deus, qual é o mérito que é em nós? O que nós podemos acrescentar à cruz de Cristo? Imagina você, ao olhar para a cruz de Cristo, para a obra de Cristo, o que você pode fazer para acrescentar àquilo que ele fez? Qual obra você acha que você poderia fazer para completar a obra de Cristo? O que você acha que você poderia fazer para juntar ali você e Deus e para você poder então ir para o céu? Nenhuma. É Ele quem se dispôs a nos salvar. Se dependesse das nossas obras, não precisaria de Cristo vir. Deus tinha falado, não, façam vocês mesmos que vocês vão conseguir. Mas não foi isso. O que Deus olhou é que ninguém conseguiria. É por isso que Ele veio. É por isso que Deus se fez carne. Para Ele fazer aquilo que ninguém poderia fazer. E Ele fez isso de uma forma perfeita e suficiente para nos salvar. Então não há mérito em nenhum de nós, e não há nada para nós fazermos para acrescentar, aumentar a obra de Cristo. Nele fomos feitos justiça de Deus de uma forma perfeita. Portanto, a justificação, ela advém exclusivamente da graça gratuita, tanto a justiça rigorosa, como a abundante graça de Deus, possam ser glorificadas na justificação de pecadores. Então, é por isso que só Deus recebe glória, é por isso que não há glória para nós, porque a obra dele foi perfeita. Então ele é o único que recebe glória. Se você contribuísse, cooperasse, colaborasse com a tua salvação, ao chegar lá, você deveria receber glória. Deus receberia 90% da glória e você 10%. Mas a Bíblia é bem clara, é só Deus que receberá a glória. Quando nós chegarmos ao céu, nós não receberemos nenhuma glória. A glória foi toda dele, do começo ao fim. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra. Ele é o início e o fim. O princípio e o fim. É ele. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Olha o que Romanos 3:26 diz. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus é o justo e o justificador. Deus é o juiz e Deus é aquele que morreu na cruz. Ele é tanto o juiz como ele é aquele que morreu por nós na cruz, como o objeto da condenação. Ele é tanto o perfeito como o justificador. É ele. A obra é totalmente dele. Ele se tornou tanto o Salvador, tanto o sacerdote, quanto a oferta pelo pecado, como o sacrifício. Ele é o sacerdote que faz o sacrifício, e ele é o sacrifício que morre pelos nossos pecados. Não há nada em nós que possamos fazer para ser salvos, a não ser ter fé, porque ele é o sacerdote e ele é a oferta. Efésios 1, 6 e 7.
para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo, no qual temos a redenção. O que significa redenção? A libertação mediante pagamento, pelo seu sangue. Então nós temos de forma gratuita, por graça, a redenção, a libertação pelo sangue de Cristo e a remissão, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Gratuita, de graça, por graça, sem nenhuma obra. Ele fez tudo por nós. Ele é tanto o libertador como o perdoador. E tudo isso pela riqueza da sua graça. Aqui tinha uma frase aqui. Deixa eu ver se tem a outra aqui. Pode ser essa aqui. Fé é confiar no que Deus disse, com toda a nossa força. Isso é fé. E todo homem que possui essa fé é perfeitamente justificado essa noite. Charles Spurgeon. É isso que é fé. É confiar no que Deus disse, com toda a nossa força. Isso é ter fé. E todo homem que tem essa fé, que possui essa fé, é perfeitamente justificado essa noite. Fé é nós acreditarmos de todo o nosso coração no que a Bíblia nos ensina. E aqueles que acreditam de todo o coração, esses são perfeitamente justificados. Então, irmãos, nós continuaremos com a parte 3 a respeito desse tema, e nós vemos a importância de nós entendermos sobre essa doutrina da justificação, e nós não a confundirmos com santificação, e nem com boas obras para sermos salvos, mas somente por meio da justiça perfeita de Cristo é que nós somos salvos. E se a tua fé, ela for dessa forma, confiar no que Deus diz com toda a tua força, você será perfeitamente justificado. Tem pessoas que ouvem, mas ao sair daqui, eles pensam, não, eu preciso de ser uma pessoa melhor para ir para o céu. Eu preciso de fazer alguma coisa a mais, não é possível só isso. Eu preciso de alguma coisa a mais para ser salvo. Então as pessoas muitas vezes ouvem, mas não entendem. Elas continuam acreditando que serão salvos por aquilo que elas fazem, e não por aquilo que elas creem. Todas as religiões do mundo, a salvação é por obras. Qualquer religião. Se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer religião, como ela pode ser salva, ela sempre vai falar, por meio das obras, sendo uma boa pessoa, obedecendo à lei de Deus, cumprindo mandamentos, obedecendo ao Corão, fazendo doações de cesta básica, sendo uma pessoa moral. Vão sempre falar isso. Mas somente no cristianismo bíblico é que a salvação é perfeitamente, completamente e totalmente apenas pela fé em Cristo. Porque nós cremos que o que Cristo fez por nós é perfeito. E quando nós então colocamos a nossa fé totalmente nele, e somente nele, nós somos perfeitamente justificados. Amém?